Olá, eu sou o professor Thierry, essa daqui é Mary, acho que ela vai participar pelo menos de uma parte da nossa aula de hoje. E hoje a gente vai tratar sobre crônica, um gênero textual que tem o tempo presente como elemento fundamental da sua constituição. A crônica possui algumas características, que é a questão de ser do tempo presente, de ter um elemento detonador dentro da realidade, a partir do qual nós vamos provocar algumas reflexões. É um texto efêmero no sentido de que ele trata do tempo atual sem uma preocupação de se estender no tempo. Ele é deste momento, ok? É um texto que normalmente acontece em primeira pessoa. O cronista ele se coloca no texto, ele é um elemento dentro do texto muito importante. Ele está também no limite entre o literário e o jornalístico, e a gente vai discutir isso. E é um texto recheado de ironia, recheado de sarcasmo. A ironia faz parte da crônica, ok? E, sobretudo, é um texto que vai provocar reflexão. Como se trata de um texto presente, eu precisava trazer um texto para vocês bem atual, Vai deixar a gente, Marilyn? Eu acho que é melhor ela ficar de lado enquanto eu leio o texto. Só um pouquinho aqui. Ok. Bom, então eu trouxe para vocês o texto aqui, me encheu de pelo, mas isso faz parte da brincadeira com gatos. Eu trouxe um texto aqui, que é do dia 22 de maio, portanto é um texto que possui aí uma semana que foi escrito, é do Renato Terra, da Folha de São Paulo. É importante ter sido um jornalista da Folha de São Paulo, vocês vão entender por quê. E é importante demais que nós estejamos falando de um texto da atualidade. Então, é um texto que vai tratar aqui do Abraham Weintraub, vai falar sobre ele, que é o nosso ministro da Educação. Bom, vamos ao texto, depois a gente discute. Abraham Weintraub é inteligente, divertido e bonito. 22 de maio de 2020, assim que tomei ciência do ímpeto presidencial de demitir o integrante de sua equipe que recebesse elogios da Folha de São Paulo, fui surpreendido por um sentimento de ternura ao me deparar com a foto de Abraham Weintraub. Não havia notado que os contornos apolíneos de sua barba lhe conferiam ares de imperador. Como se seu rosto fosse esculpido por anjos, sua voz uma brisa límpida que provoca uma balbúrdia na alma de quem ouve. Teria eu ficado cego pela ideologia marxista a ponto de não perceber tão belos traços? Despido de pudores, preconceitos e roupas de baixo, debulhei-me em vídeos de Weintraub. Fiquei mesmerizado diante de sua verve, seu raciocínio olímpico, seu humor mágico. Não sei se foram as gargalhadas ou por notar o significado singular de sua existência. Só sei que as lágrimas tomaram conta de meu rosto. Um homem que quer reescrever a língua portuguesa, um Marte que oferece seu corpo e sua mente em prol de um projeto Brasil. Um pedaço de mau caminho. Weintraub não é um pão, é um brioche. Ao seu lado no Olimpo dos deuses públicos, consigo apenas enxergar o incansável Ricardo Salles, que é tão lindo que não quer a Amazônia competindo com o verde de seus olhos. Além do gênio Ernesto Araújo e da brilhante Damares Alves. Sem falar nas madeixas reluzentes que fazem Osmar Terra parecer um Sansão. Aquele bigode, meu Deus, que mistura a virilidade de Tom Selleck, o charme de Belchior e a astúcia de um inspetor Clouseau. Bom, gente, esse é o texto. Como eu disse, é um texto leve, mas que provoca algumas reflexões na gente. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Bom, vamos aos elementos característicos que eu citei agora há pouco e que a gente vai procurar perceber nesse texto, ok? É preciso a gente lembrar que a gente está analisando aqui não esse texto em particular, mas o gênero crônica como um todo. Então, como eu disse no início, a crônica ela é pautada por ser um texto que discute, que aborda o tempo presente.
Há muito tempo mesmo, né, lá quando a gente, entre 1500 e 1600, o que a gente chama na literatura brasileira de quinhentismo, havia crônicas de viajantes. Essas crônicas eram as impressões que os viajantes tinham do Brasil e que eles queriam reportar isso a Portugal. Então eles escreviam sobre como era o Brasil, né? Com o passar do tempo, esse texto foi se modificando. No Brasil, necessariamente, esse texto ele tem uma aceitação muito grande, mais que em outros países, segundo mostram alguns estudiosos. E esse texto ele tem essa aceitação por ser um texto divertido, leve, né? E carregado de ironia. Essa ironia, ela precisa estar de alguma maneira, se ela acontecer, porque, embora ela aconteça na maioria das crônicas, ela não é obrigatória, claro que não. Mas se ela acontecer, é preciso que o leitor consiga recuperar isso como ironia, e não como um texto real. Pelo menos se essa crônica for bem escrita, ela será lida com o caráter da ironia, ok? Então, esse texto aqui, ele parte de um elemento real detonador. Isso é fundamental nas crônicas. Então, eu quero provocar uma discussão a respeito de um determinado assunto. Ao invés de abordar diretamente esse assunto, eu abordo algo que está acontecendo na nossa sociedade nesse momento, algo real, e aí eu vou partir para reflexões que podem não ser necessariamente reais. Por isso a gente trabalha com a ironia. Aqui, por exemplo, quando o Renato Terra, né, o cronista da Folha de São Paulo, ele começa a elogiar o Weintraub, ele poderia ser um simples elogio, claro, né? Mas é meio estranho que o título de um texto de um jornal seja que o ministro da Educação é inteligente, divertido e bonito, né? São características que normalmente a gente não encontraria caracterizando aí um ministro da Educação. Mas aí, logo de cara, trazendo esse elemento detonador, esse elemento real do nosso momento presente, ele diz assim: assim que tomei ciência do ímpeto presidencial de demitir um integrante de sua equipe. Bom, o cronista, ele faz o seu texto em primeira pessoa, ele participa do texto, ele é importante dentro da constituição deste texto. Este cronista aqui, especificamente, o Renato Terra, é um cronista da Folha de São Paulo. Esse cronista da Folha de São Paulo, ele está respondendo ao presidente que diz que não espera que seus ministros sejam elogiados pela Folha de São Paulo. Mas como é que esse cronista tem conhecimento disso? Bom, esse texto aqui é da semana passada. Nós sabemos que na semana passada, uma reunião ministerial, né, feita entre o presidente e os seus ministros, foi levada a público por força de justiça. Então, a justiça permitiu que nós tivéssemos acesso ao vídeo dessa reunião, que afinal de contas é de interesse público, né? Então, quando nós tivemos acesso a esse vídeo, nós vimos o presidente dizendo isso. Veja, provavelmente daqui a 2, 3, 4 anos, a gente não, ao ler esse texto aqui, talvez a gente não consiga recuperar de imediato a respeito de que esse cronista está falando. Mas como esse texto é da semana passada, assim que houve a divulgação desse vídeo, e a divulgação desse vídeo ela foi bastante ampla em todo o país, então a gente agora consegue recuperar. A crônica, sendo um texto do momento presente, e sendo efêmera, vou discutir isso daqui a pouco, ela não se perpetua como alguns textos de literatura, ou ela não tem o ímpeto de se perpetuar. Nós temos, por exemplo, crônicas de Machado de Assis, escritas há cerca de 150 anos, que a gente vai ler e vai achar muito interessante, que vai compreender, que vai nos provocar toda uma reflexão. Mas provavelmente quando elas foram escritas, elas não tinham este ímpeto. Outras tantas crônicas dele, talvez não nos faça mais sentido. Isso vai acontecer com grandes escritores. Sei lá, Carlos Drummond de Andrade escreveu crônicas, e algumas crônicas dele
hoje não fazem muito sentido para a gente. Certamente fazia muito mais sentido na época. Então, o texto Crônica, ele é um texto que parte de um elemento detonador, e o elemento detonador aqui é aquela reunião fatídica do presidente Bolsonaro com seus ministros, mas aqui ele não fala sobre os absurdos que foram ditos nessa reunião. Afinal de contas, ele tem um intuito de elogiar, mesmo que feito isso de forma irônica. Então, veja que a partir do momento que ele traz um elemento presente, a reunião ministerial que de fato aconteceu, ele quebra com a realidade, levando esse texto aqui para o mundo fictício, mas que nos vai provocar reflexões. Então veja só, ele diz assim: fui surpreendido por um sentimento de ternura ao me deparar com a foto de Abraham Weintraub. Então aqui nós já temos a quebra com a realidade, ok? Este texto faz sentido nesse momento, ele é efêmero e daqui a pouco ele não faz mais sentido. O que é ser efêmero? De propósito, né? Hoje eu estou gravando aqui diante dessa plantinha aqui atrás. Quem conhece essa plantinha sabe que ela se chama, em alguns lugares, 9 horas, outros lugares, 11 horas. Né? É uma florzinha bem bonitinha, bem delicada, né? Que se abre por volta das 11 horas, agora é necessariamente 11 horas, ela se abre por volta das 11 horas, depois ela se fecha, muitas vezes ela morre, amanhã vai nascer outra bem bonitinha e tal. Mas aí o que acontece? A vida dela é muito curta, é efêmera, as flores são efêmeras, né? Na literatura a gente vai encontrar muita essa referência. A crônica é assim, ela vem, ela acontece, ela floresce, depois ela murcha e talvez ela caia no esquecimento, ok? Então essa plantinha aqui simboliza muito bem o que é uma crônica. E essa crônica aqui provavelmente daqui a algum tempo, então ela não vai fazer tanto sentido, mas ela faz... E aí ele começa a elogiar, então, o ministro. E ele diz, então, que não havia notado os contornos apolíneos de sua barba, que lhe conferem ares de imperador. Isso é uma verdade? Né? Eu acho que não. Mas, dentro do mundo irônico, na ironia a gente diz o contrário daquilo que a gente, de fato, pensa. Então, aqui cabe dizer que os contornos apolíneos de sua barba conferem ares de imperador. E o seu rosto, é como se o seu rosto fosse esculpido por anjos, e ele brinca aqui dizendo que sua voz é uma brisa límpida que provoca uma balbúrdia na alma de quem ouve. Balbúrdia, que é aquela confusão, aquela bagunça, né? E aí a gente vai lembrar que esse ministro, mesmo sendo ministro da Educação, de forma bem estranha, lá, logo que ele tomou posse, né, ele dizia que nas universidades públicas do Brasil que nós encontramos é uma balbúrdia. Né? E aí esse termo foi bastante divulgado, porque a gente espera tudo que um ministro da Educação, menos que ele venha falar mal das universidades públicas, né? Principalmente no Brasil, que a gente sabe que a qualidade das universidades públicas é muito superior às outras universidades. Mas ele falou isso, e aqui então ele fala sobre a balbúrdia que provoca da alma de quem ouve a sua voz. O que parece um elogio, mas ele mais uma vez aqui está sendo irônico. Aí ele diz assim: teria eu ficado cego pela ideologia marxista a ponto de não perceber tão belos traços? Cabe lembrar que o que ele chama aqui de ideologia marxista, também muito ironicamente, né, é aquilo que de forma muito imprecisa este governo atual, com o seu Ministério da Educação, vem dizendo que a educação pública do Brasil, ela é toda pautada em ideologia marxista, que é a ideologia que vem de Karl Marx. Né? Eu não vou discutir aqui nada sobre Karl Marx, nem tenho propriedade para isso, mas eles acreditam de verdade que tudo aquilo que se opõe a eles é alguma coisa voltada ao comunismo. Lembrando que o comunismo é inspirado na obra de Karl Marx, nessa chamada ideologia marxista. Então ele está brincando aqui. Será que, tomado por essa ideologia marxista, ele não consegue ver a beleza do Weintraub? Né?
Eu acho que eu sou tomado por essa ideologia mesmo, sem saber dizer exatamente o que ela é. Mas vamos lá. E aí ele diz que despido de preconceitos, de roupas de baixo, ele se debruça aí nos vídeos e ele fica mesmerizado, hipnotizado mesmo pela verve, né? Que palavra bonita, tão literária. Provavelmente o ministro da Educação mal sabe o que isso significa. Que é aquela astúcia, aquele ímpeto do poeta, né? De criar, o ímpeto do artista, né? Nada a ver com o que a gente conhece do ministro da Educação. Mas ele brinca dessa forma aqui, então, que ele não percebeu o seu raciocínio olímpico e o humor mágico. Lembra do ministro da Educação brincando, fazendo ali uma brincadeira de muito mau gosto com o filme Dançando na Chuva? Eu acho que é sobre isso que ele está se referindo aqui, né? E ele diz que não sabe se foi pelas gargalhadas ou pelo significado singular de sua existência. Sim, a existência do Weintraub enquanto ministro da Educação é algo muito singular. Não se espera que o ministro da Educação não saiba absolutamente nada sobre educação. Mas o que nós temos é isso no Brasil neste momento. Então ele brinca com isso dizendo sobre a sua existência singular. E aí ele diz que as lágrimas tomaram conta do rosto dele. Aí eu fico sem saber, e a ironia ela chega a esse ponto, né? Eu fico sem saber se essas lágrimas são reais ou se elas fazem parte do mundo irônico. Porque o momento atual da educação brasileira nos faz levar as lágrimas mesmo. E aí ele diz assim que um homem que quer reescrever a língua portuguesa. Veja que ele escreve isso daí, a língua portuguesa com Z, né, em prol de um projeto Brasil. A gente precisa lembrar que esse ministro da Educação já postou aí alguns tweets, né, recheados de erros de português. Estranho? Não. Mas erro de português, Thierry, qual o problema de um erro de português? Claro que não há problemas em erro de português quando dito por pessoas comuns. E quando ditos de maneira geral. Mas quando escritos por um ministro da Educação, isso é problemático sim. Ele escreveu, por exemplo, impressionante com C. Bem impressionante, não? Pois bem, e aí ele diz depois que ele não é um pão, ele é um brioche, né? Acho que ele brinca aqui com a rainha Maria Antonieta, né? Que dizia que quando disseram para ela que o povo estava clamando porque eles não tinham pão, ela falou assim, não tem pão, então por que não dá brioche? Né? E a Maria Antonieta era uma louca. Ele estaria fazendo uma referência aqui a Maria Antonieta com esse ministro? Talvez. E aí ele diz que ao seu lado no Olimpo dos deuses públicos, ele consegue apenas enxergar o incansável Ricardo Salles, que de tão lindo não quer que a Amazônia, não quer a Amazônia competindo com o verde de seus olhos. Vamos lembrar que Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente, ele tem de fato olhos verdes, ele tem uma cara de cansado, eu acho que ele está fazendo referência a isso quando ele diz o incansável Ricardo Salles. Existem alguns processos de crimes ambientais contra o Ricardo Salles, e ele, naquela reunião, ele fala sobre passar de baseada projetos contra o meio ambiente. É preciso apontar que são contra o meio ambiente, porque quando ele fazendo isso, né, aproveitar o momento em que a mídia está preocupada com o Covid-19 para poder passar os seus projetos. E aí ele faz esse elogio, né, já que o presidente disse que se elogiar vai demitir, então ele está dizendo que ele não quer o verde da Amazônia, já que ele tem projetos que acabam de fato com boa parte da floresta amazônica, competindo com o verde de seus olhos. Depois ele fala sobre o gênio Ernesto Araújo. O gênio, né, porque assim, ele tem falas, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, ele tem falas extremamente xenofóbicas. O Ernesto Araújo tem falas extremamente xenofóbicas e que não condizem com as falas que deveria partir de um ministro das Relações Exteriores do nosso chanceler.
né? O que ele faz vai de encontro ao que a gente encontra na diplomacia mundial. E por fim, a brilhante Damares Alves, né? A nossa ministra do Jesus na Goiabeira, entre outras peripécias, como o concurso de máscaras, feitas em plena pandemia do Covid-19. E ele termina por falar aqui, sem falar nas madeixas reluzentes, né? Mais ironia que isso aqui, já que o Osmar Terra é calvo, né? Reluzentes que fazem Osmar Terra parecer um Sansão. Aquele bigode, meu Deus, que mistura virilidade de Tom Selleck, o charme de Melchior e a astúcia do inspetor Clouseau. Então, aqui o que a gente vai perceber é que a crônica, esse texto que, a partir de um elemento detonador, discute o momento presente de uma maneira que está no limiar entre o literário e o jornalístico, porque a gente parte de um elemento real, mas faz uma discussão muito particular, porque essa discussão aqui é uma discussão necessariamente do Renato Terra. É assim que ele interpreta aquela realidade. Então é uma interpretação dele. Mas essa interpretação dele, por ele fazer de uma maneira brincalhona, irônica, faz com que os leitores possam ou não fazer uma reflexão sobre o momento atual a partir das palavras dele. Veja que ele não explica a ironia dele. Aliás, se você explica a sua ironia, você deixa de ser irônico, né? Nessa aula aqui nós estamos explicando essa ironia. Isso aqui é uma aula sobre crônica, né? Mas a crônica em si, ela não deve explicar a própria ironia. Eu já vi crônicas que eu classificaria como mal escritas, em que o autor faz uma ironia e na sequência explica isso. Não é interessante que isso aconteça. É preciso que esse sarcasmo, essa ironia, sejam os elementos detonadores da reflexão. Cabe a quem lê uma crônica perceber o que há de real e o que há de irônico. Então, gostaram? Espero que sim. Essa foi uma aula sobre crônica, um gênero textual que eu gosto muito, e eu espero poder trazer outras crônicas em outros momentos para a gente provocar outras discussões aqui no Palavrão. Se gostaram, curtam, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal. Obrigado, valeu, beijo.